Olá, gente, tudo bem? Prazer. Meu nome é Marcos Ailton Medeiros. Sou conhecido no meio artístico como Ailton Medeiros. Sou natural de Esperança. Nasci em 1968. Tenho 52 anos. Aleluia. E atualmente moro em Campina Grande, onde estou aqui desde 1982. Bem, eu quero contar um pouco da minha infância, da minha história desde o princípio, desde o começo. Eu nasci em Esperança em 1968 e tive uma vida muito difícil, né? Você sabe que meu pai era grande sanfoneiro, Severino Medeiros, saudoso Severino Medeiros, e ele enfrentou muitas dificuldades para nos criar. E ali na cidade de Esperança foi onde a gente teve a maior dificuldade de nossa vida, né? Naquele tempo não tinha tantos oportunidades de trabalho como hoje, né? Era muito difícil. E meu pai sempre andava com aquelas sanfonas dele nas costas, andava 4, 5 léguas para enfrentar a batalha e de sustentar, né? E meu pai era compositor, e ele era compositor e fazia muitas músicas, inclusive tem música dele que é de sucesso, talvez você nem conheça, mas tem música que é de sucesso dele, que rola lá para a Banda do Sul. E meu pai fazia as composições dele na mesa da nossa casa, na cozinha. E eu sentava pequenininho ali com 9, 10 anos. Eu sentava de lado do banco e ele com o violão lá fazendo as canções dele. E eu começava a fazer como diz, né, no ditado, o coral. Fazer a repetição que ele fazia. E ali eu fui aprendendo, né? Fui tomando gosto na música, fui tomando gosto, vendo ele tocar ali, achando bonito aquilo. Eu lembro naquela época era gravador de fita assim, eu ficava ouvindo as canções no rádio e ficava tentando gravar as músicas, né? E meu pai era um músico excelente, ele pegava música de ouvido, naquele tempo não tinha negócio de hoje não, que você pegava um CD e ficava pegando, não, era de ouvido, ele ouvia a música no rádio e quando passava de novo ele pegava, com 3 vezes, 4 que passava na rádio, meu pai já sabia a música toda, né? E isso nos incentivou muito na área musical. E glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que foi quem nos incentivou, foi o maior incentivador da música nordestina, da cultura nordestina, foi o nosso pai, Severino Medeiros. E com o decorrer do tempo, na década de 80, nós viemos morar em Campina Grande, e aí meu pai, uma dessas vezes dele tocando, pegou uma festa no sítio, e ali ele precisou de um instrumentista. E meu pai chegou, olhou para mim e disse, aí tu quem vai tocar? Eu digo, eu não sei nem para onde vai o instrumento. Ele disse, mas tu aprende. Ele pegou um papel assim, fez uma escala de um contrabaixo, todas as notas do contrabaixo, as escalazinhas, né? E ali eu fiquei, eu digo, meu Deus, o que é isso? É uma criança quando pega uma partitura. Não sabia nem para onde ir. Eu digo, meu Jesus, e é isso? Mas aí, né? Ele disse, vamos. Eu digo, bora. Pegou o contrabaixo, chegou lá, era num sítio. Naquele tempo o povo não queria saber disso, não. Queria saber que tinha zoada. Não queria nem saber se a música estava certa ou não. E também o povo do sítio, não, naquela época, não entendia de música. Hoje todo mundo entende, né? E aí eu fiquei com o contrabaixo a noite todinha. Meu pai tocando lá e eu sem saber nem podia. Mas aí, amado, foi através desse incentivo do meu pai que eu tomei gosto. E comecei a pegar, ouvir música e pegar depois as notas tudinho. E aí, amado, com o decorrer do tempo, mais ou menos com um ano depois, eu já estava tocando. Pouquinho, mas já estava tocando. E ali comecei a tocar e pegar música, pegar música. Aí meu tio me chamou para onde? Para a banda Terraço de Som, que era a banda que eu ficava curiando. E toquei no Terraço de Som
um certo tempo, depois passei para outra banda de Esperança, que era a banda do meu padrinho, banda Soraxon, que passou também um tempo a ser banda Estação da Luz, que tocou muito Campina Grande, João Pessoa, todo canto. E através do meu desenvolver, as bandas foram começando a me chamar, né? Naquela época não tinha muita concorrência como hoje, né? E ali eu toquei numa banda, toquei noutra, eu vou contar, eu toquei em umas 15 bandas mais ou menos. E fui desenvolvendo, e com o decorrer do tempo, fui desenrolando. E toquei baixo muito tempo, até depois de trocar de instrumento e comecei a tocar teclado. E exerço função de teclado até hoje. Tanto toco baixo como toco teclado. Toco um pouco também de sanfona, né? Sanfona, toco um pouco de violão, bateria, instrumento de percussão, né? Zabumba, triângulo, agogô. E é isso, né? Sou um músico instrumentista que, quando precisa, eu exerço um instrumento daquele ali, na hora que for preciso, eu estou lá. Sobre a minha trajetória, eu digo a você que, como eu relatei que toquei em muitas bandas, né? E o decorrer do tempo, eu tocando em banda, eu fui tomando gosto mais ainda por música, e ali veio na minha mente, eu via muito pessoal, gravação de músicas, inclusive no começo da minha trajetória como produtor musical, eu fiz muita produção musical junto com meu pai, Severino Medeiros, e esse foi o início da minha trajetória como produtor musical. Nós íamos para Recife, para o estúdio Somax, estúdio Debre 3, e como aqui em Campina não tinha muito estúdio, só tinha um estúdio na época, que era do Guriatã, que era dos amados que tinha aí, e o pessoal ia gravar em Recife, gastava dinheiro, viu, para ir gravar em Recife. A gente passava 2, 3 dias em Recife direto para gravar. E pegava uma caravana com 3, 4 cantores e ia gravar. Só saía de lá com um CD pronto. E ali eu ia com meu pai, e a gente gravava, fazia arranjos, e começou ali devagarzinho, tocando e fazendo arranjos. E com o decorrer do tempo, eu tive a ideia de colocar um mini estúdio dentro de casa. E eu morava numa casa que tinha um quarto assim, que eu via que dava para fazer alguma coisa. Aí eu peguei, dividi uma parede e fiz um estúdio de gravação. Aí tinha um amigo meu que estava vendendo uma mesa daquelas que ainda era de fita, um gravador de fita, Tascam. E eu peguei aquele gravador, comprei e coloquei lá e comecei a gravar, amados. Devagarzinho, comecei a gravar para mim mesmo. E de repente foram surgindo pessoas para gravar. Aí tu grava, eu digo, rapaz, eu tô gravando um negocinho aqui, vamos gravar. E as gravações saíam meio assim, meio assim. Aí tem um amigo meu que é produtor musical, ele que mora em Monteiro, Paraíba, um dos grandes produtores musical, nosso amigo Jorge Andrade. E ele disse, aí, por que tu não grava com... Tu não grava com um computador, rapaz? Eu gravo com um computador agora. Negócio de fita, esse negócio não existe mais, não. Computador, disse, mas rapaz, é difícil demais isso, rapaz, eu não sei nem para onde vai. Computador, rapaz, tem uns programas aí, um programa Cakewalk, novinho. Cakewalk, é muito bom. Eu digo, rapaz, mas tu me ensina, ele só dá umas dicas a tu. Aí ele foi, a gente fez um rolo, trocou esse gravador de fita pelo computador. E ali eu comecei devagarzinho, mano, fazer umas gravações, que eu tinha um grupo na época de MPB, que era Opção Musical, e a gente começou a gravar o CD da gente, no computador, e comecei a botar os efeitos, eu não sabia nem para onde ia, equalização, usar plugin, não sabia nem, isso era tudo coisa do outro mundo para mim. Mas, aprendendo que a gente descobrindo e aprendendo que vai desenrolando, né? E fui pegando e pesquisando e perguntando. E ali fui desenrolando, mas pensar que não, eu já estava gravando. E o pessoal tudo vindo para mim gravar. Gravei.
E quando foi mais ou menos em 2002, eu fui contratado para tocar com o cantor Tom Oliveira, né? E o cantor Tom Oliveira, ele tem um estúdio na sua casa, um estúdio muito grande, profissional, que gravou vários artistas, né? E ele me convidou para ir tocar com ele e aproveitou, me chamou para trabalhar com ele também como produtor musical, para tomar conta do estúdio dele. E ali eu fiquei, mas por 2 anos, trabalhando com o Tom Oliveira e trabalhando no estúdio. Aí quando foi mais ou menos em 2004, eu, eu decidi sair, não tocar mais em banda, né? Entrei para o mundo gospel, né? E tô até hoje, glória a Deus. E ali eu montei o meu próprio estúdio de novo, na minha casa. Peguei o computador, teclado, microfone e montei o estúdio dentro da minha casa. E ali, quando, no decorrer do tempo, foi o pessoal procurando e fazendo muitas gravações e fazendo isso, fazendo aquilo. E até hoje, graças a Deus, desde 2002, o estúdio que eu comecei na minha casa antes com a mesinha foi em 98. 98 eu comecei. E 2002 já trabalhei no estúdiozinho profissional do nosso amigo Tom Oliveira. E depois, em 2004, montei o estúdio para mim, né? E fui desenrolando, desenrolando, e até hoje estou aqui com o estúdio, né? A minha casa não é grande o estúdio não, mas é um estúdiozinho que dá para trabalhar, né? Glória a Deus. E nisso fui envolvendo, né, nas atividades, né? Trabalhando e gravo como produtor musical, né? Sou produtor musical e sou músico instrumentista. Aqui você faz o seu trabalho, eu produzo, faço arranjo e toco também, canto, sou cantor gospel também, né? Já tenho vários CDs gravados, né? E por aí vão, né? Glória a Deus. Já gravei muitos artistas, né? Como João Gonçalves, o saudoso João Gonçalves, Serginho do Sax, instrumentista muito bom. Já gravei muitas bandas, como já fiz gravação também com banda Gaviões da Serra. Vários artistas, se eu for falar aqui, talvez você nem conheça. Giovanni Júnior, um grande artista de João Pessoa, né? Sempre grava comigo. Já gravei muitas, já gravou até composição minha ele, né? E glória a Deus, né? Trabalho muito significativo que eu fiz, né? Esse trabalho aí, né? De Giovanni Júnior, João Gonçalves, pessoas que ajudaram muito na cultura, né? E até hoje ajudam a levar o nome da música nordestina, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil, e são reconhecidos também em todo o mundo, né? Glória a Deus por isso. Bem, antes da pandemia, os desafios de nós produtores de estúdios sempre foi a concorrência. A concorrência não só no meio de produção musical de estúdio, mas no meio artístico, tudo sempre tem a concorrência, né? Das bandas, muitas bandas pequenas, grandes, e as grandes concorrem com as pequenas concorrem com as grandes, e é muito difícil, né? Você sabe, né? Vai prevalecer quem tiver melhor preço, quem fizer um bom trabalho também, isso conta muito, né? O trabalho é melhor do que o preço, porque tem muita gente por aí que cobrando um preço barato, mas o trabalho não é tão bom, né? Então, o bom é a gente fazer um trabalho bem feito e também que seja bom, um preço bom, razoável, né? Mas isso foi uma concorrência muito grande antes da pandemia. Era a concorrência. Pessoas por aí que têm estúdio pequenininhos, que montam em casa, pegam um notebookzinho com um microfone desse convencional mesmo, normal, e diz, eu tenho um estúdio. E começa a gravar, mas isso atrapalha muito os estúdios que já tem uma trajetória grande, né? E as pessoas chegam, não, mas fulano grava ali, portanto. E eu acho, não, meu, vá, grave com ele que é bom, faça o seu trabalho lá. E as pessoas vão, amados, e às vezes se arrependem, né? Porque nós que temos uma trajetória grande, mesmo não tendo grandes equipamentos, mas nós temos uma experiência, né? Que a experiência conta muito, né? Conta muito tanto para a produção como
para você reger a pessoa, né? Colocar as pessoas no lugar certo, aonde vai cantar, onde a pessoa vai entrar, se a pessoa está desafinando, se a pessoa está errando. E isso a gente vai corrigindo, né? O produtor musical vai corrigindo. E antes da pandemia, tinha essa concorrência grande. Aí, depois, veio o quê? A pandemia. E com a pandemia, mas aí a coisa desandou mais ainda. Porque quando veio a pandemia, parou shows, parou gravações. As pessoas não tinham show, não tinha motivo mais, era desmotivada a fazer gravações. Então parou tudo, mas nós ficamos com o estúdio praticamente parado, fechado. Ninguém gravava nada. Eu ainda gravava alguma coisa aqui porque eu gravava para mim mesmo, né? A gente gravava um CDzinho, gravava um clipezinho low, cover, né? Mas parou mesmo. E nisso a gente ficou perseverando, né? Fazendo. Veio uma coisa, outra ali. E quando começou a voltar mais ou menos devagarzinho, a gente começou com os nossos protocolos, né? Álcool gel, usando máscara, só entrava no estúdio se fosse de 2 pessoas, no máximo 3. Eu tinha o meu lado de gravar era do outro lado, e lá era pequeno. Eu tinha um computador, outro lado era pequeno, só cabia 2 pessoas. Aí esse lado aqui era o lado de gravar. Como era maior, eu peguei, eu disse, não, sempre vem mais gente, eu vou colocar o lado maior, porque as pessoas ficam de distanciamento. E isso foi bom, ajudou. E de repente, amado, começou há uns 6 meses para cá, o pessoal começou a já querer voltar. Ainda estão voltando meio receoso ainda, né? Mas ainda os mesmos protocolos. Máscara, álcool gel, né, distanciamento. Está voltando, graças a Deus, devagarzinho. E graças a Deus, com essa lei Aldir Blanc, ela veio para remunerar esses artistas que parou, que deixou de trabalhar na pandemia, que deixou de cumprir muitas obrigações, porque foi muito difícil a pandemia. Nós, produtor musical, como bandas, tiveram que vender ônibus, tiveram que vender equipamento, tiveram que dispensar pessoas, amados, que isso dói, né? Você tem uma convivência com os músicos de muitos anos atrás e ter que tirar agora, cortar, porque não estava dando para pagar. E muitas pessoas, amados, tiveram isso, tiveram que vender. Tem um irmão mesmo que teve que vender quase tudo que tinha de instrumento para pagar a dívida, mas porque não tinha como, né? Mas graças a Deus aí essa lei Aldir Blanc, né, através da Secult, veio para ajudar os músicos brasileiros. Eu tiro o chapéu e parabenizo a Secult, né, por essa lei Aldir Blanc, pelo governo do estado. Parabéns. Isso vai ajudar muito a cultura, né? Aqueles que estavam desanimados, que estavam desmotivados, e eles agora vão ter um motivo a mais. E caso eu venha a ser contemplado com a Lei Aldir Blanc, né, esse projeto maravilhoso, eu pretendo investir mais, né, para que o trabalho venha sair melhor ainda do que eu fazia. E que a cultura nordestina venha se expandir mais e mais. Eu dou glória a Deus por essa iniciativa dessa Lei Aldir Blanc, né? Deus abençoe cada um dessa comissão, cada um que vem trabalhando junto com o Estado por essa iniciativa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e bom trabalho para vocês também.